Uma bolsa de jornais, brincos, um saco de papel. Estes itens foram encontrados na casa do suspeito 30 horas após o desaparecimento da menina. E na cave, descobriram algo que transformou um subúrbio tranquilo num lugar onde, a cada 2 anos, os moradores reúnem milhares de assinaturas com uma única exigência: não libertar o assassino. Alguns crimes são tão monstruosos que o seu eco não se desvanece por décadas. Os familiares da vítima e comunidades inteiras continuam a lutar para que o criminoso passe o resto da vida atrás das grades, independentemente do que a lei diga. Binghamton é uma pequena cidade no estado de Nova York, praticamente na fronteira com a Pensilvânia. 45 mil habitantes, um centro cultural com uma rica história. Foi aqui que, em 1911, surgiu a lendária IBM. Aqui também se encontra a mansão da família Rockefeller, mas a história deste lugar também tem capítulos sombrios. Um deles está ligado à tragédia que vamos contar. Sherry Lindsay nasceu e cresceu em Binghamton. O seu aniversário era a 6 de junho de 1971. A família criava 4 filhos. O pai era polícia e a mãe cuidava da casa. Desde criança, Sherry era uma pessoa enérgica e criativa. Tocava clarinete na orquestra da escola, adorava jogos de tabuleiro e softball e fazia parte da equipe. Diziam dela: "Esta menina consegue fazer tudo." Os professores destacavam a sua pontualidade. Se Sherry prometia fazer algo, ela fazia. Sempre. Além disso, a estudante ainda encontrava tempo para ajudar como voluntária na unidade neonatal do hospital local. As enfermeiras lembravam-se dela, uma menina pequena de bata de hospital que trazia formulários e acalmava as mães no corredor. Mais tarde, tornou-se voluntária da Legião Americana. Sonhava em ser veterinária, enfermeira ou neonatologista. Para o seu futuro, estudava e trabalhava muito. Aos 12 anos, Sherry estava no 7º ano. O seu desempenho escolar era excelente. Nas horas vagas, fazia biscates, queria ajudar os outros. Entregava jornais de porta em porta e poupava o dinheiro que ganhava para um objetivo especial: organizar um chá de bebê para sua professora favorita, que estava grávida. Ela mantinha uma lista de compras num caderno, anotava cada dólar. Na primavera de 84, Sherry já entregava jornais há cerca de 1 mês. A sua rota era sempre a mesma: 2 ruas vizinhas, perto da casa dos pais. Ela sabia os nomes de todos os assinantes. Sabia quem gostava que o jornal ficasse à porta e quem preferia recebê-lo pessoalmente. Os moradores locais apreciavam-na pela sua pontualidade e cortesia. Os jornais chegavam sempre a tempo. Algumas idosas espreitavam pelas janelas quando a hora da sua chegada se aproximava. Os anos 80 em Binghamton eram uma época em que a cidade era considerada segura. As pessoas não trancavam as janelas, deixavam as portas abertas. As crianças brincavam na rua até escurecer. A família de Sherry vivia numa área com uma taxa de criminalidade mínima. Ainda assim, a mãe costumava acompanhar a filha na entrega dos jornais, por precaução e porque tinha tempo. Iam juntas, a conversar. A menina falava sobre a escola, sobre os amigos. O pai, como polícia, também aconselhava a vigiar a criança durante esses passeios. Não por medo, simplesmente porque era o mais correto. Mas na segunda-feira, 26 de março de 1984, a mãe tinha muitas tarefas domésticas acumuladas. Havia panelas no fogão, ingredientes na mesa. Precisava de preparar um jantar especial, por isso ficou em casa. Sherry voltou da escola por volta das 3h30 e disse que ia fazer a sua rota. Vestiu o casaco, pegou na bolsa com os jornais. A mulher, habituada à tranquilidade do seu bairro, permitiu que a filha fosse sozinha. A menina prometeu voltar em cerca de 1 hora. Queria telefonar a um amigo. Ela acenou da porta.
Depois de Sherry sair pela porta, nunca mais ninguém a viu viva. E a mãe, até ao fim dos seus dias, culpou-se por ter deixado a criança ir desacompanhada. Ela lembrava-se constantemente daquele momento. A porta, o aceno da mão, o último adeus, mãe. Às 4h30, o telefone tocou, o som agudo na cozinha silenciosa. Do outro lado da linha estava o rapaz da vizinhança, amigo de Sherry. Ele queria falar com ela, mas a menina não lhe tinha ligado como prometido. A sua voz soava confusa. Nesse momento, a mulher percebeu. A filha não tinha voltado para casa à hora marcada. Olhou para o relógio. 4h30. Sherry já devia estar ali há meia hora. Isso deixou-a em alerta. Sherry não era pontual apenas no trabalho, mas em tudo o resto. Nunca se atrasava, nem por 5 minutos. A mãe tentou manter a calma. As mãos tremiam-lhe ligeiramente ao pousar o telefone. Assumiu que a filha se tinha simplesmente entretido a conversar com alguém e se esquecera do tempo. Acontece. As crianças distraem-se. Esperou em casa, mas mesmo assim contactou o marido no trabalho. Ele avisou imediatamente os colegas de serviço. Mantenham os olhos abertos durante a patrulha. Prestem atenção a qualquer coisa estranha. A sua voz era firme, mas os colegas sentiram a sua preocupação. Eles sabiam, ele tinha uma filha de 12 anos que entregava jornais. Por conselho do marido, a mulher começou a ligar aos amigos e conhecidos da filha com quem ela falava regularmente. Uma chamada, a segunda, a terceira. Pensaram que talvez a menina tivesse ido à casa de uma tia, com quem tinha uma relação próxima. Costumavam fazer bolachas juntas aos fins de semana. Mas ela também não estava lá. Passou 1 hora, nenhuma notícia. Ninguém que conhecessem sabia onde Sherry estava. Agora, ambos os pais estavam seriamente assustados. O jantar por cozinhar arrefecia na cozinha. A última vez que a menina fora vista foi quando partiu para sua rota habitual com os jornais. O pai, juntamente com os colegas, não conseguia simplesmente ficar à espera. Pegou numa lanterna e saiu da esquadra. Começou a vasculhar as ruas, primeiro as 2 direções que a filha costumava percorrer. O dia escurecia. A luz tornou-se alarvejada, depois cinzenta. Pelo caminho, interrogaram testemunhas. Entre elas, estavam amigos de Sherry que a tinham encontrado naquele dia. A melhor amiga contou. Viram-se do outro lado da rua e apenas acenaram uma à outra. Sherry era muito responsável. Tentava não se distrair quando estava ocupada com algo importante. Por isso, depois de se cumprimentarem, as amigas seguiram os seus caminhos. Ela lembrava-se do casaco amarelo de Sherry, da bolsa tiracolo. Isto ajudou a estabelecer um cronograma. A última vez que Sherry foi vista foi por volta das 4 da tarde. Ela estava sozinha. As testemunhas não notaram nada de suspeito. A menina seguia sua rota, como de costume. Alguns sugeriram que a menina poderia ter fugido para a casa de amigos e que apareceria em breve. Os adolescentes, por vezes, fazem isso, mas os pais não acreditavam nisso. A filha era uma criança caseira, nunca saía de casa sem permissão. Além disso, todas as suas coisas estavam no quarto. O seu disco favorito no giradiscos, um livro por acabar na mesa de cabeceira. Pelas 7 da noite, o pai, juntamente com outros agentes, já tinha interrogado a maioria dos moradores das 2 ruas por onde a filha entregava os jornais. Bateu a todas as portas, mostrou uma fotografia. As pessoas abanavam a cabeça. Infelizmente, isso não trouxe nenhuma informação valiosa. Nessa mesma noite, o departamento de polícia alertou os restantes agentes da cidade. Isso permitiu alocar mais recursos para as buscas. A luz na esquadra ficou acesa durante a noite. Os telefones tocavam, mapas eram estendidos sobre as mesas. Na manhã seguinte, bombeiros, a polícia do condado e do estado e unidades caninas juntaram-se à operação.
Até um helicóptero foi mobilizado. Os cães puxavam as trelas, guiando as pessoas em diferentes direções. A área de busca foi alargada, abrangendo não só a cidade, mas também os arredores. Vasculharam parques, terrenos baldios, edifícios abandonados. Não deu resultado. O mais ativo na operação era o pai da criança desaparecida, ele próprio um policial. Não dormiu a noite inteira. Olhos vermelhos, uniforme amarrotado. Ligava constantemente para a mulher em casa, na esperança de que a filha tivesse voltado e que este pesadelo fosse apenas um mal-entendido. Talvez se tivesse perdido, talvez tivesse batido com a cabeça e se esquecido do caminho. Infelizmente, de cada vez, a mulher apenas chorava ao telefone, dizendo que a criança continuava desaparecida. A sua voz ficava cada vez mais embargada a cada chamada. Durante uma dessas chamadas, a mulher lembrou-se de um detalhe importante. Estava sentada na cozinha a segurar uma chávena de chá frio. E, de repente, lembrou-se. Segundo a mãe, quando ela e Sherry entregavam jornais anteriormente, a filha tinha medo de uma casa, a 7 quarteirões da deles. Vivia lá um homem suspeito, que olhava sempre para Sherry de uma forma estranha. A própria menina tinha reparado. Dizia sempre à mãe que o olhar dele lhe dava arrepios. Ele não olhava de relance, mas demoradamente. Seguia-a com o olhar até ela desaparecer ao virar da esquina. Esta informação interessou o pai. A polícia foi até essa casa. Uma estrutura de 2 andares com a tinta das portadas a descascar. Bateram à porta. Ninguém abriu. Parecia estar vazia. As cortinas estavam corridas. Nenhum som. Sem um motivo forte, não podiam entrar. Por isso o pai da menina desaparecida foi forçado a ir embora. Mas ele memorizou o endereço para voltar mais tarde. Anotou-o no seu bloco de notas. Sublinhou-o 2 vezes. Passaram cerca de 30 horas de buscas infrutíferas. Nenhuma informação valiosa sobre a estudante chegava. A ansiedade crescia na cidade. As lojas fechavam mais cedo do que o habitual. Os pais chamavam os filhos das ruas. Decidiram realizar uma conferência de imprensa para atrair a atenção do público. A mãe sentou-se em frente às câmeras. O pai ficou ao seu lado, de uniforme. Ela segurava uma fotografia da filha. Implorava a qualquer pessoa que desse alguma informação. Como resultado, a esquadra recebeu várias chamadas, mas todas se revelaram becos sem saída. Alguém viu uma menina parecida com Sherry numa paragem de autocarro, afinal, era outra estudante. Alguém ouviu um grito, mas era apenas uma discussão entre vizinhos. Assim que o estranho morador da casa, que não estava presente na primeira visita, apareceu, 2 detetives foram imediatamente enviados para lá. O homem de 35 anos chamava-se James Wales. Levava uma vida tranquila e discreta. Não se metia com ninguém. Trabalhava em casa, saía raramente. Ele lembrou-se imediatamente de Sherry, que lhe levava os jornais. Até sorriu quando os detetives disseram o nome dela, mas declarou que não a via há vários dias e não fazia ideia de onde a criança tinha desaparecido. Mantinha as mãos nos bolsos, falava de forma calma. Não havia nada para acusar o homem, mas ele interessou os detetives. Causava uma impressão extremamente desagradável. Havia algo de errado na sua calma. Demasiado calma. Não havia outras pistas, por isso começaram a vigiá-lo. A informação sobre o homem suspeito rapidamente chegou à imprensa. Um jornalista do jornal local foi falar com James. Ele deixou-o entrar sem problemas, respondeu às perguntas sobre Sherry. Sentaram-se na sala de estar. James ofereceu café. O jornalista notou imediatamente. O homem falava com relutância sobre a desaparecida,
Estava claramente nervoso. Os dedos batiam no braço da cadeira. O olhar desviava-se quando se falava de detalhes. Após a visita, ele partilhou as suas observações com a polícia. A 27 de março de 84, o pai de Sherry verificou James Wales nas bases de dados. Estava na esquadra, o ecrã do computador brilhava na penumbra. Não havia registros de crimes graves em seu nome. A única coisa que encontrou foi condução sob o efeito de álcool e invasão de propriedade. Este caso ocorrera vários anos antes do desaparecimento da menina. James, bêbado, voltava de um bar e entrou num campo alheio a alguns quilômetros de sua casa. Ninguém ficou ferido e ele safou-se com um aviso. Uma análise mais detalhada revelou um incidente muito mais alarmante. Vários anos antes do desaparecimento de Sherry, James vivia em Norwich, Nova York. Lá foram encontrados registros de uma queixa dos pais de um menino por abuso sexual. Durante a investigação, o caso foi transferido para os serviços sociais e depois arquivado. Nenhuma ação foi tomada por parte das autoridades. Nenhuma acusação foi feita contra o homem. O ficheiro foi simplesmente arquivado. Tudo isto reforçava indiretamente as suspeitas do seu envolvimento no desaparecimento da menina. Era necessário um novo encontro pessoal com o suspeito. Os agentes da autoridade foram novamente à casa de James. A manhã estava fria e cinzenta. Os detetives notaram imediatamente. Ele comportava-se de forma suspeitamente nervosa. Evitava respostas diretas e contato visual, especialmente quando a conversa se voltava para a desaparecida Sherry. As mãos já não estavam nos bolsos, agora apertavam os braços da poltrona. Isto fortaleceu as suspeitas. Apesar de James negar ter se encontrado com a estudante no dia do seu desaparecimento, decidiram levá-lo para a esquadra para um interrogatório oficial. Ele não resistiu. Vestiu o casaco e sentou-se silenciosamente no carro. Na esquadra, os detetives perceberam. James sentia um forte desconforto ao comunicar. Sentava-se imóvel. Respondia monossilabicamente. Não queria cooperar. Quase imediatamente pediu um advogado. Cruzou os braços, calou-se. Enquanto James estava na esquadra, a sua mulher Sue também respondeu às perguntas da polícia. Ela acreditava que o marido não poderia estar envolvido no desaparecimento da menina. Falava baixo, com confiança. Até permitiu que revisassem a casa. Abriu a porta de par em par. Por favor, procurem em todo o lado. Quase imediatamente, os investigadores descobriram um saco de papel que correspondia à descrição daquele em que Sherry levava os jornais. Estava no armário, dobrado de forma descuidada. Numa gaveta da cômoda, encontraram os brincos de Sherry, pequenos, prateados. A mãe tê-los-ia reconhecido de imediato. 2 horas depois, um dos detetives desceu a cave. Os degraus rangiam. Lá embaixo, cheirava a úmido e a algo mais. Encontraram vestígios suspeitos, semelhantes a sangue seco. Manchas escuras no chão de cimento. No canto mais afastado da sala, encontraram um cobertor, cinzento, velho. O detetive aproximou-se lentamente. Ajoelhou-se, desdobrou a ponta do tecido. Dentro estava o corpo de uma menina. Sherry Lindsay, de 12 anos. A estudante estava morta. O detetive saiu da cave, o rosto branco. Ligou para a esquadra. Precisavam da perícia imediatamente. Entretanto, James continuava na esquadra a ser interrogado, negando qualquer relação com o desaparecimento da menina. Sentava-se direito, olhava para a parede. No entanto, o homem não negava que a conhecia. Tal como outros vizinhos, recebia os jornais da criança. Sherry era sempre pontual,
Chegava a tempo. Podia-se acertar o relógio por ela. Ele até sorriu ao dizer isto. Não podia fornecer mais informações sobre a desaparecida. Encolheu os ombros. Quando o principal suspeito foi informado do achado em sua casa, recusou-se imediatamente a cooperar com a investigação. O sorriso desapareceu. O maxilar cerrou-se. No entanto, era claro que não conseguiria resistir por muito tempo. Cerca de 1h30 depois, conseguiram quebrar o homem. O detetive saiu, foi buscar um café e voltou. Sentou-se em frente a ele. Apenas olhou. Ficou em silêncio. James foi o primeiro a quebrar a pausa. James confessou tudo. O principal suspeito contou. Sherry trouxe o jornal. Ele conseguiu atraí-la para dentro de casa. Descreveu tudo com uma voz calma, sem emoção. A estudante gritou imediatamente. Então, James tentou fazê-la calar, tapando-lhe a boca com a mão. Não funcionou. A menina tentou resistir, então ele começou a estrangulá-la. Sherry começou a lutar com ainda mais força, o que provocou a ira do homem. Ele agarrou na perna de uma mesa e bateu várias vezes com ela na cabeça da criança. Sherry perdeu a consciência, mas não morreu. Ainda respirava. Depois disso, o criminoso amarrou as mãos da criança atrás das costas com uma corda. Para que a menina não gritasse quando acordasse, o homem tirou-lhe a t-shirt e enfiou-lhe na boca. Abriu a porta da cave e atirou-a lá para baixo, como um saco. A menina caiu, sofrendo ferimentos adicionais na escada. James desceu, os degraus, um a um. Enrolou uma corda de estendal ao pescoço dela e continuou a estrangulá-la. Isto durou vários minutos. Ele descreveu a pressão que era preciso aplicar, os detalhes. Quando Sherry deixou de dar sinais de vida, o assassino violou a sua vítima, sem retirar a corda do seu pescoço. No entanto, James afirmou que não tinha a intenção de matar a menina. Alegadamente, tudo foi um ato de agressão espontânea que ele não conseguiu controlar. Simplesmente aconteceu assim. A sua voz era calma, quase entediada. Depois, o criminoso continuou calmamente com as suas tarefas diárias. Subiu, lavou as mãos, acabou de preparar o jantar para a família. Carne, batatas, molho. 15 minutos depois, desceu novamente à cave. Segundo ele, James não tinha a certeza de que a criança tinha morrido e precisava de se certificar. Para isso, usou a mesma corda que ainda estava enrolada no pescoço da menina. O homem pendurou-a num cano de esgoto na cave. Ela ficou nessa posição por cerca de meia hora. Ele subia, verificava o jantar e descia novamente. Só depois de todos estes horrores é que ele embrulhou o corpo, juntamente com as roupas e alguns pertences, num cobertor. Em seguida, James juntou os jornais, bem como todo o dinheiro que Sherry tinha ganho naquele dia, alguns dólares em moedas. Depois, o homem despiu toda a roupa que usou durante o crime, tomou um duche e vestiu-se. Água quente, sabonete, uma camisa limpa. Desceu a cave mais algumas vezes, verificando se a vítima estava morta. Este foi um dos seus comentários mais estranhos, especialmente considerando a calma e a frieza com que descreveu tudo. Os detetives entreolharam-se. Era óbvio. James não sentia o menor remorso. Nem um segundo de arrependimento. Na verdade, James Wales, de 35 anos, foi a pessoa que ajudou Sherry a conseguir aquele trabalho. Apesar de a menina ter medo dele e sempre o ter considerado assustador e estranho, foi ele quem lhe mostrou a rota por onde devia entregar os jornais. Guiou-a pelas ruas. Explicou quem vivia onde. Agora surgiram suspeitas. Isto podia ser parte de um plano astuto para ganhar a sua confiança e depois atrair a criança para a morte. Ele estudou o seu horário, sabia quando a mãe a acompanhava e quando não.
Para entender como o homem chegou a cometer tal atrocidade, a polícia investigou a sua biografia. Descobriu-se imediatamente: a vida de James sempre fora cheia de violência. O pai morreu quando James era pequeno, e depois apareceu na sua vida um padrasto violento e alcoólico. James não encontrava proteção na sua própria mãe, que sofria de dependência de álcool e participava de bom grado nos castigos ao filho. Cinto, punhos, um quarto trancado. Desde a idade escolar, James também se tornou viciado em álcool e mais tarde em substâncias ilícitas. Era um adolescente problemático. Tentou fugir várias vezes dos pais violentos. Uma vez esteve fora por 3 dias a viver num celeiro abandonado. Houve várias queixas de violência doméstica, mas as autoridades não agiram. Iam, conversavam, iam-se embora. Aos 18 anos, o jovem conseguiu libertar-se da opressão da mãe e do padrasto. Alistou-se no exército dos Estados Unidos, onde serviu durante 6 anos e até recebeu títulos honoríficos e condecorações. No exército, ele era disciplinado, cumpria ordens, não se destacava. Voltou para Norwich em 72, casou-se 3 vezes. A sua última mulher foi Sue Ellen. O casal tinha 2 filhos. Levavam uma vida normal. Churrascos aos fins de semana, reuniões escolares, nada de especial. Depois do exército, James trabalhou na IBM, mas perdeu o emprego ao longo de vários anos. Isso aconteceu em 83 e foi consequência de uma longa e mal-sucedida luta contra a dependência de álcool e substâncias. Faltas, atrasos, erros em documentos. Depois de perder o emprego, começou a ter problemas psiquiátricos, com os quais a mulher tentou ajudá-lo a lidar. O homem tinha pensamentos paranoicos e delirantes. Dizia que estava a ser vigiado, que os vizinhos cochichavam sobre ele. Mas ninguém procurou especialistas, por isso os desvios psiquiátricos não foram registrados e James não recebeu o tratamento necessário. A julgar pela descrição da esposa e das testemunhas, ele era uma verdadeira bomba relógio, mas ninguém deu importância a isso até ser tarde demais. Todos viram os sinais. Ninguém reagiu. A investigação posterior revelou: o assassino teve um cúmplice inesperado. Na verdade, James não arrastou Sherry para dentro de casa à força. Ela foi lá voluntariamente. No entanto, a família da menina sabia. Ela nunca teria ido para a casa de um homem tão suspeito. Nunca. Descobriu-se que ele usou o seu enteado de 11 anos, Brian. O criminoso sabia aproximadamente a que horas a menina chegaria com os jornais. Olhava pela janela. Esperava. Quando viu que a mãe não a acompanhava, decidiu. Era o momento certo. Imediatamente pediu ajuda ao rapaz. Brian encontrou Sherry à porta. Sorriu. Convidou-a a entrar para ver um novo videogame. Como as crianças se conheciam, a menina aceitou. Nada de mal, apenas entrar por 1 minuto. Quando a polícia falou com o rapaz, ele admitiu. O padrasto exigiu que ele o fizesse. Discutir com ele era perigoso. O rapaz chorava ao dar o seu depoimento. Não conseguia olhar nos olhos. Assim que Sherry entrou, o homem saiu da cozinha e ordenou ao enteado que se fosse embora. A voz dura, sem explicações. A criança correu imediatamente para o seu quarto no 2º andar, fechou a porta, sentou-se na cama. Ele suspeitava que algo de mal ia acontecer, mas tinha medo e por isso ficou em silêncio. Tapou os ouvidos com uma almofada. Tendo obtido a confissão de James pelo assassinato, a polícia voltou à casa e começou a reunir provas da sua história para usar em tribunal, caso o homem negasse as suas palavras. A perícia trabalhou metodicamente. Fotografias, amostras, marcadores. Lá encontraram os jornais e o dinheiro que a menina tinha ganho e que o criminoso roubou. Alguns dólares em moedas num frasco na prateleira.
No chão e na parede da cave encontraram sangue, o que confirmava que a criança tinha sido espancada e atirada pelas escadas abaixo. Salpicos no cimento. Encontraram o cano de esgoto com vestígios de sangue, onde James pendurou a vítima, pedaços de corda de estendal e fragmentos da roupa da menina. O casaco amarelo, as calças de ganga, tudo rasgado. Durante a investigação, também foram encontradas provas de que James planejava o assassinato da criança há muito tempo. Acontece que, antes de Sherry começar a fazer a rota e a entregar os jornais, o homem não tinha a assinatura do jornal que ela distribuía. Ele comprou essa assinatura apenas depois de a menina começar a trabalhar. Ligou para a redação, fez a encomenda. A julgar pela descrição e pelas palavras das testemunhas, o assassino ficou obcecado com a menina, mostrando-lhe a rota de trabalho ainda durante o período em que se conheceram. Ele estava preparando-se. Com base em todos os dados recolhidos, a 6 de abril de 84, James Wiles foi acusado de uma longa lista de crimes: homicídio em segundo grau, violação, rapto, roubo e profanação de cadáver. James foi preso e mantido na prisão do condado enquanto aguardava as audiências. Cela individual, vigilância 24 horas por dia. Ele era considerado um criminoso particularmente perigoso, por isso o tribunal negou-lhe o direito à fiança. Como o assassino não podia pagar um advogado, foi-lhe nomeado um defensor público. Um jovem advogado recém-saído da universidade. A primeira coisa que ele tentou foi conseguir a libertação sob fiança para o seu cliente. Negado. Nas audiências preliminares, ele também pediu a mudança do local do julgamento. Considerava que o caso tinha tido uma cobertura muito ampla no condado, pelo que seria difícil encontrar jurados que não estivessem familiarizados com o caso. Isto poderia privar James do direito a um julgamento justo. Os jornais escreviam sobre o caso todos os dias. Fotografias de Sherry nas primeiras páginas. Mas o seu pedido foi negado. Em seguida, o advogado apresentou uma petição, declarando a inocência do assassino por motivo de doença mental. Em 84, o governador do estado assinou uma nova lei que alterou o princípio de prova de inocência em caso de insanidade. Agora, bastava ao advogado provar que James não distinguia o bem do mal. O defensor considerava que esta era a única forma de evitar a prisão perpétua para o assassino. Ele preparava os documentos, procurava peritos. A data do julgamento foi marcada para 30 de julho de 1984. No entanto, foi adiada várias vezes graças aos esforços do defensor. Novas petições, perícias adicionais. O tempo arrastava-se. Como resultado, só a 18 de outubro daquele ano é que as audiências começaram. A sala de tribunal estava cheia. Jornalistas, familiares, curiosos. A segurança revistava as malas à entrada. O promotor descreveu detalhadamente ao júri todas as provas encontradas. Falava devagar, de forma clara. Incluíam a corda com que a menina foi estrangulada, a perna da mesa com vestígios do seu sangue, a confissão do arguido, da qual ele tentou retratar-se alegando insanidade mental. As provas incluíam os jornais e o dinheiro que James levou após o assassinato. Durante as audiências, um psiquiatra da defesa testemunhou. Um homem de cabelos grisalhos e óculos. Ele declarou que considerava James Wiles mentalmente insano. Avaliou a sua condição como transtorno explosivo intermitente, um problema comportamental bastante comum, caracterizado por surtos imprevisíveis de raiva e tendência para a violência. Naquela altura, estava registrado em cerca de 200.000 pessoas nos Estados Unidos. Na opinião do perito, James não conseguia resistir ao desejo impulsivo de cometer o mal. Ele falava em termos científicos, citava estudos. O especialista afirmou:
Durante os vários encontros com o arguido durante a sua detenção, ele identificou uma longa lista de sintomas assustadores. Numa das sessões, o homem declarou que, durante o assassinato, estava convencido de que não estava atacando Sherry, mas sim a sua própria mãe. Ele considerava a mulher uma das principais culpadas pela sua infância cruel, odiava-a e queria vingar-se. O psiquiatra acreditava que o criminoso não podia ter em conta as consequências das suas ações, nem controlar-se naquele momento. Depois, as duas ex-mulheres do arguido testemunharam em tribunal. Declararam que ele tinha uma tendência para a violência, que manifestava periodicamente de formas bastante sofisticadas. A primeira mulher falava baixo, com o olhar no chão. A segunda, mais alto, com raiva. Por exemplo, James gostava de estrangular durante a intimidade e era-lhe difícil parar. Elas descreveram os hematomas no pescoço, o medo, os pedidos de desculpa depois. Em seguida, foi dada uma descrição detalhada do assassinato e dos horrores que Sherry viveu. O promotor não poupou detalhes. Os pais da menina ouviram tudo com grande dificuldade. A mãe cobria o rosto com as mãos. O pai sentava-se imóvel, com o maxilar cerrado. Segundo o médico legista, para morrer definitivamente por asfixia, foram necessários cerca de 30 minutos. Ele explicou o mecanismo, a pressão nas artérias, a falta de oxigênio. A julgar pelos intervalos de tempo indicados pelo próprio James, mesmo quando ele pendurou Sherry na cave, ela ainda poderia estar viva. Possivelmente inconsciente, mas viva. O enteado do criminoso também testemunhou contra ele. Todos estes eventos foram muito traumatizantes para o rapaz de 11 anos. Ele sentou-se na cadeira das testemunhas, pequeno, assustado. Ele confessou. Ouviu gritos e baques surdos. Sherry pedia ajuda, chamava pela mãe, mas depois tudo ficou em silêncio. Brian teve medo de sair do quarto. Conhecia bem o caráter violento do padrasto. Tinha medo de apanhar do homem e de poder ser a próxima vítima. Ele ainda via aquilo em pesadelos. Após 11 dias de julgamento, o júri retirou-se para deliberar. Curiosamente, eles não receberam todos os dados que os investigadores recolheram. Por exemplo, o juiz não permitiu que fossem consideradas as fotografias de Sherry no local do crime, as suas roupas rasgadas, as marcas no corpo deixadas pelo assassino. Considerou-se que a exibição dessas imagens chocantes não permitiria que o júri mantivesse uma atitude imparcial. As imagens eram demasiado fortes. As emoções poderiam ofuscar os fatos. 3 horas e 15 minutos depois, o júri regressou com um veredito de culpado. A sala ficou em silêncio. James Wales foi considerado culpado de todas as acusações. A tática do defensor público, baseada na insanidade mental, fracassou. A mãe de Sherry soluçou. O pai a abraçou-a. A 12 de novembro do mesmo ano, o criminoso voltou ao tribunal para ouvir a sentença. Foi condenado à prisão perpétua, com direito à liberdade condicional após 33 anos. Esta era a pena máxima possível prevista pela legislação do Estado para as acusações apresentadas. Quando foi dada a última palavra ao assassino, ele declarou que lamentava. A voz firme, sem tremer. Naturalmente, soou pouco convincente. Tal como durante todo o resto do processo, James manteve-se impassível e não demonstrou quaisquer emoções. O rosto era de pedra. Ao proferir a sentença, até o juiz exortou as autoridades estaduais a nunca concederem liberdade condicional a James, devido à brutalidade do crime. A sua voz era firme, e isto era invulgar. Os juízes raramente fazem tais recomendações. No entanto, James obteve pela primeira vez o direito de ser libertado em 2017.
Esta data era aguardada com ansiedade por todos os que acompanhavam o desenrolar dos acontecimentos. Calendários, marcas, 33 anos. Os pais da menina nunca conseguiram aceitar a perda. Chegaram a mudar-se da casa da família e mais tarde puseram a propriedade à venda. Não conseguiam mais viver na mesma cidade. Nessa altura, a casa já tinha uma reputação sombria. Muitos acreditavam sinceramente que o espírito de Sherry não tinha encontrado paz, e por isso coisas estranhas aconteciam constantemente ali. A casa ganhou a reputação de ser assombrada. Luzes nas janelas, embora a casa estivesse vazia. Sons de passos, o ranger da escada. Por 2 vezes, os compradores desistiram após a compra. Todos os que viveram ali, e até os vizinhos, falavam de objetos a mover-se, vozes e sons. Chávenas caíam sem motivo. Portas abriam-se sozinhas. A 30 de julho de 2020, a casa assombrada foi demolida. Bulldozers. Uma nuvem de poeira. Os vizinhos ficaram a observar. Nesse momento, a mãe de Sherry também deitou fora a sua bolsa de entrega de jornais. Amarela, desbotada. A mulher decidiu. Finalmente, era hora de deixar a filha partir. No entanto, o pai da menina assassinada continuava a acreditar. O seu espírito só seria verdadeiramente libertado quando o assassino morresse atrás das grades. Ele falava sobre isso em todas as entrevistas. A memória da menina foi imortalizada pelo conselho da cidade. Ainda em 84, foi decidido dar o seu nome a um parque local, onde também foi criado um pequeno memorial, um banco, uma placa com seu nome. As pessoas deixavam flores. O capítulo seguinte da história foi o direito à liberdade condicional de James Wales. Ele obteve-o pela primeira vez a 12 de abril de 2017. Como qualquer prisioneiro americano, ele podia comparecer perante o Conselho de Liberdade Condicional e usou esse direito. Tudo isto foi acompanhado por protestos públicos, iniciados pelos pais de Sherry, cartazes, manifestações em frente ao tribunal, fotografias da menina de 12 anos em cartolinas. James disse ao conselho: sempre teve dificuldade em lidar com o estresse. Teve uma infância difícil por causa do padrasto e da mãe violentos. Envelheceu na prisão. Cabelos grisalhos, rugas. James acreditava que, em nenhuma circunstância, teria matado a menina se não fosse por mais um ataque ligado aos seus desvios psiquiátricos. Ele pediu desculpa. Falou sobre terapia, sobre arrependimento. Apesar da eloquência do homem, o Conselho de Liberdade Condicional decidiu mantê-lo na prisão, por unanimidade. Mesmo depois disso, os pais de Sherry organizaram vários piquetes públicos, nos quais apelavam para que o assassino fosse mantido atrás das grades para sempre. Eles ficavam com os cartazes, independentemente do tempo. Na véspera da fase seguinte, eles voltaram a exigir ativamente justiça para a menina assassinada. 3 anos depois, James obteve o direito a uma segunda tentativa de sair em liberdade condicional. 2020, a pandemia. Mas a luta continuava. Pouco antes disso, surgiu uma petição online, criada por um apoiante de Sherry e da sua família. Recolheu mais de 9.000 assinaturas, pessoas de todo o país. Depois disso, 409 páginas de assinaturas e mais 120 páginas de comentários foram enviadas ao Conselho de Liberdade Condicional. Caixas com papéis, nomes, moradas, mensagens. A James foi negada a liberdade pela segunda vez. Depois, foi-lhe novamente negada em 2023. As autoridades ainda se mantinham fiéis ao princípio de que o criminoso devia ser mantido atrás das grades para o resto da vida. A recomendação do juiz funcionava. A fase seguinte foi marcada para 2025. Durante todo este tempo, a família de Sherry apelou ao público. Entrevistas, publicações nas redes sociais.
A mãe e o pai fizeram todos os esforços possíveis para evitar a libertação do assassino. Para isso, deram a máxima visibilidade aos trágicos acontecimentos. Ninguém se devia esquecer. No entanto, nem todos os que se importavam conseguiram viver para ver o momento em que o assassino de sangue frio morreria ele próprio atrás das grades. A 28 de fevereiro de 2023, o pai de Sherry faleceu após uma curta luta contra um cancro do fígado. Hospital, morfina, os últimos dias. Naquela altura, o homem tinha 81 anos. Lutou durante 40 anos. Ao morrer, pediu que James nunca fosse libertado da prisão. Foram as suas últimas palavras à mulher. Promete-me. Em 2025, foi-lhe novamente negada a liberdade condicional, pela 4ª vez. As próximas audiências do Conselho de Liberdade Condicional terão lugar dentro de 2 anos. A mãe de Sherry e os apoiantes temem que, em 2027, já não consigam manter o criminoso atrás das grades. O Conselho de Liberdade Condicional está considerando seriamente a possibilidade de libertar James. Isto está relacionado com uma doença terminal que o homem sofre há vários anos: câncer, metástases, documentos médicos sobre a mesa do Conselho. Apesar de o principal ativista desta luta, o pai da menina, ter falecido, a sua causa continua a ser levada a cabo por pessoas solidárias na internet e na vida real. Grupos no Facebook, petições no Change.org. Ainda existem muitos ativistas, incluindo a mãe de Sherry, que não desistem e esperam que James nunca saia da prisão. Ela ainda vai ao memorial no parque, leva flores, senta-se no banco, olha para a placa com o nome da filha. 41 anos.